Olá, nós estamos aqui para mais um episódio do Momunes em Preto e Branco. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Nós vamos falar de cursos, nós vamos falar de capacitação profissional. Porque muita gente fala assim, nossa, eu não consigo emprego, eu não tenho onde ir, nada, não vou de porta em porta e não consigo me empregar. Mas o problema é que a empregabilidade, muitas vezes, nós vamos conversar com uma especialista nisso, existe. O que falta é a pessoa ser capacitada para. E daí a importância, a gente vai falar em geral, mas eu acho que os jovens devem ficar muito atentos a isso. Então, as duas pessoas que nós trazemos aqui vão abordar exatamente esse assunto. Nós vamos conversar com a Eli, que está aqui à minha esquerda, e com Cláudia Rosa, à minha direita. Eu vou pedir para que o Vinícius coloque a Cláudia aqui ao nosso lado, aqui na tela. Cláudia é presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, foi lá que eu a conheci, e é uma pessoa batalhadora, é uma pessoa incrível, uma pessoa que conhece e sabe o que ela está falando e o que ela está fazendo. Uma guerreira, Cláudia, e não é? Bom, Cláudia apareceu aqui, olha lá, que bonita, olha que sorriso. Muito obrigada, Cláudia, por ter aceito o convite, obrigada, Eli. E vamos lá, assim, a uma breve apresentação. A Eli veio de São Paulo e a proposta dela aceitou uma proposta de sociedade. Ela é sócia e diretora da escola Qualifica Max de Sorocaba. A experiência da Eli é de 30 anos nesse mercado. Ou seja, como eu disse, ela tem conhecimento para dar e vender, tem know-how, não é? E a Cláudia? Quem é Cláudia Rosa, além de ser presidente do conselho, né, onde eu a conheci? Há 25 anos ela trabalha para encaminhar jovens ao mercado de trabalho e ela usa modalidade estágio. Além de tudo, ela é palestrante de marketing pessoal, ela tem entrevista, ela fala sobre entrevista, sobre postura, sobre o currículo, escolha de vagas e uma coisa muito importante, as estratégias de mercado e do primeiro emprego, e é formada em administração, o RH. Ou seja, nós temos aqui hoje duas especialistas nesse assunto, capacitação profissional e encaminhamento para o mercado de trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigada. E eu vou começar com a Eli, porque conheci a Eli no Momunes. Por que você procurou o Momunes, Eli? Então, por conta da minha condição como negra, né? E eu gostaria que as pessoas também tivessem a mesma oportunidade que eu tive. E isso através da educação, através de um curso profissionalizante. E eu quero que todos, uma igualdade para todos, né? Você me falava, né, quando a gente vinha conversando no carro, você me falava que muitos negros não acreditam que podem. E você citou o seu caso como mãe solo. Queria que você falasse sobre isso. Sim, é porque eu tenho 3 filhos, que hoje, graças a Deus, já são adultos, né? Mas, na época, quando eu tinha eles adolescentes, e eu pensava, como que meus filhos vão entrar no mercado de trabalho? Né? Primeiro, para tirar daquela ociosidade, e a gente quer mãe, né? A gente quer um futuro diferenciado. Sim. Eu vim de uma família de 7 irmãos, que na época, no meu tempo, o máximo que a gente conseguia fazer era uma datilografia. Uhum. Só que isso faz muito tempo, né, gente? Quase nada, né? O tempo Então, e hoje em dia, a gente vê que existe, no tempo que meus filhos eram adolescentes, quase não. Mas, hoje em dia, eu vi, nesses 30 anos que eu trabalho à frente de escolas, que eu vi que vários projetos, então, existem vários projetos que podem ajudar o aluno. Às vezes, a família pensa assim, mas eu não tenho recurso para o meu filho estudar inglês, eu não tenho recurso para o meu filho aprender uma tecnologia avançada. E não é verdade, né? Às vezes a pessoa só não tem a informação, né? Então eu fui procurar associação para isso. E pra você... mostrar e fazer, divulgar, para que mais pessoas tenham oportunidade que eu tive, que meus filhos tiveram depois, que muitas mães hoje em dia têm de aproveitar essa parte dos projetos para colocar o filho para estudar e ter um diferencial. E você sentiu a ausência de alunos negros na escola? Senti. Tá. Senti. E aí que você pensou nas dificuldades? Sim. Porque, por N motivos, né, que isso daí acontece, né? O que eu pensei assim, por quê? Que eles não sabem que também podem, ou então não tem essa informação, que às vezes a mãe está tão focada no trabalho, a mãe, o pai, né, que acaba passando tempo. Quando você vai ver, o aluno tem 10 anos, quando você vai ver, tem 16.
E aí, chegou, quer trabalhar, mãe. E aí, vai trabalhar no quê? Né? Com que qualificação? O que ele aprendeu dos 14 aos 16, aos 17, para poder ter uma oportunidade? E esses cursos que você ofereceu para o Momunis? Que na hora que eu cheguei, na verdade, ela estava conversando já com a Mazé Lima, e a Mazé é super entusiasmada, porque quando se fala em Momunis, quando se fala em alguma coisa para os negros, a Mazé abraça assim, em primeiro lugar ela abraça e fala, não, vamos em frente, toda entusiasmada. E foi aí que ela conheceu a Eli, que a gente marcou essa entrevista, porque essencialmente é importante que você saiba isso, a informação, não é? Sim. E aí o que você foi oferecer para o Momunis e o que você oferece para os negros, de maneira geral? Tem algum viés, tem alguma coisa específica que você faz? Então, eu fui até a Mazé e ela falou assim para mim, por que você não oferece então, tipo, uma cota? Tá. Né? Eu falei assim, será? Aí ela falou assim, porque hoje em dia já não existe, né, para faculdade, sim, pode ser para o curso profissionalizante também. Aí eu falei, nossa, boa ideia. E ela meio que abraçou muito a causa, porque ela vê, né, através da associação dela, a dificuldade. Às vezes é por falta de informação, às vezes porque não tem tempo, às vezes porque não sabe aonde ir, né? Então é isso que eu quero divulgar. Né, a possibilidade de que qualquer pessoa, não só negros, mas brancos, tenha uma renda mais baixa, a oportunidade de qualificar o filho, fazer um inglês, que é muito importante, né? A parte de tecnologia, que hoje em dia, entre os jovens, eles já estão nascendo com essa parte, com esse botão ligado. Já tem o chip, né? Já tem. E você aí, oferece o quê? Que cursos? Aí tem inglês, informática? Isso, os dois, tá? Sim, a informática, desde o básico, intermediário, avançado, o inglês também. Tá. Aí, hoje em dia já tem a inteligência artificial também, que os meninos já estão interessados, né? Programador web, e etc. Né? Ótimo. Então, às vezes, as mães acham assim, meu filho pega um celular e faz tudo. Não, mas o celular não é igual o computador, como o notebook, né? Então, tem funções que eles não sabem. Eu chego lá, aluninhos de 14, 15 anos, às vezes não sabem nem ligar e desligar o computador corretamente. Sim. E é essa a causa que a gente quer abraçar, para que todos tenham acesso sabe a isso. Usar, sabe ver games, mas exatamente, não... joguinhos, né? E sim, uma coisa também que eles procuram muito, o curso de criação de games, que é uma profissão aí muito rentosa, né, gente? Nossa, e como o pessoal ganha, não? Não é? Às vezes tem que sair de casa, inclusive, né? Tem meninos aí de 18 a 20 anos que já ganham um salário maravilhoso e às vezes não precisa nem sair de casa. Eu falo isso pra eles. Pegou. Sim, e pegou isso de game, pegou isso de influencer. Bom, agora vamos saber com a Cláudia falar sobre a capacitação. Agora, se você vai ver só a importância disso no mercado. Porque ao mesmo tempo que ela conhece também, ela sofre muito com isso, ou não, Cláudia? Muito, um absurdo. Está assustador. Tá. Eu sou da época, para vocês terem uma ideia, obrigada pelo convite, viu? Obrigada, Eli, estar aqui na presença de vocês. É muito importante, fico muito agradecida, muito lisonjeada. A gente que agradece. Eu sou da época que nós tínhamos para cada vaga 10 candidatos. Hoje nós temos 10 vagas para cada candidato. Porque é como se tivesse tido um delay de tempo. Então, enquanto lá atrás, para datilografia, nossos pais se sentiam empolgados, queriam colocar, porque era uma maneira de você usar uma máquina de escrever, hoje o jovem não precisa disso daí. Ele precisa exatamente do que vocês falaram, que é o além, que é o mais, que é o diferencial. Não é fazer um curso de inglês por fazer um curso de inglês. Não é só porque ele tem o conhecimento. Ou fazer de inteligência artificial, ou a parte tecnológica. Não é só para ter esse conhecimento. É importante o diferencial. Porque se eu recebo... Vamos supor que eu tenho uma vaga aqui hoje. Eu recebi 2 currículos. As pessoas têm a mesma idade, têm mais ou menos a mesma qualificação, o mesmo conhecimento, se tiver experiência, a mesma experiência, ou semelhante. Como que eu vou fazer para determinar qual que eu vou entrevistar, ou qual que eu vou chamar para teste? Qual vai ser o fator? Isso, aí é que entra o diferencial. Exatamente. Então, entre a qualificação, é um pouquinho fora, mas eu vou falar, porque eu defendo muito essa pauta, é o voluntariado. Isso também é muito importante que tenha no currículo. Porque se a pessoa é capaz de fazer algo não esperando nada em troca, teoricamente, ela recebendo alguma coisa, ela vai se dar ainda mais. Então, é uma dica, hein, gente? Sim. A gente vê muito isso com relação, abrindo um parênteses, com relação à Rotary. Porque a gente oferece muito, o Rotary é um dos programas mais assim,
assim, mais atraentes do Rotary que tem para os jovens são os intercâmbios. E aí, quando ele tem no currículo esse trabalho voluntário, esse trabalho de solidariedade, isso pesa muito, porque quando ele vai viajar, seja para que país for, então isso daí conta pontos a favor. Então, o voluntariado, estar presente, ou dar sem receber nada em troca. Aquela historinha, né, rapidamente, que a pessoa foi pedir emprego, quando viu uma vassoura caída no chão, ergueu, quando viu a luz acesa, apagou, ou seja, foi vendo as coisas no caminho, foi fazendo. E tudo lembrança do pai que pegava no pé dele, pega a vassoura, arruma isso, arruma aquilo, não sei o quê. Ou seja, ele foi escolhido, por quê? E é o que as empresas querem, proatividade, né? Proatividade, isso daí é extremamente importante. Então, você jovem que está aí nos ouvindo, pai, mãe, que está aí assistindo esse episódio aqui, chama o filho, porque está gravado, você encontra no YouTube, chama o filho para ouvir, porque é uma das coisas mais importantes que tem. E daí, Cláudia, interrompi, mas não desculpa. tem problema, que é isso. E a iniciativa, isso é muito importante, que você falou, vai lá, recolhe, porque hoje, às vezes, dentro da própria casa, se o filho não jogou aquele papel no chão, ele não pega, porque foi o irmão que jogou. Exatamente. Na empresa não funciona assim. Na empresa vai se destacar, vai galgar, vai melhorar a situação dele, o salário dele, tudo dependendo da iniciativa dele. Então, assim, vamos voltar um pouquinho na qualificação, porque ela também faz parte. Então, às vezes, o familiar, ele tá perdido. Ele tem lá o adolescente, 14, 15 anos, que já deve começar, porque o mercado de trabalho, através da aprendizagem, ele consegue absorver já desde os 14 anos de idade. Então, é interessante que ali já esteja ou alguma coisa encaminhada, no sentido de qualificação, até para ele sair daquele ambiente que é o familiar, o escolar, que as exigências são menores. Quando ele vai para o mercado de trabalho, é outra vida, é vida adulta. Sim. E não importa a idade que tem. E o teu futuro depende da tua atitude ali. Não adianta quando eu fizer 18 eu resolvo. Isso, não. Você tá atrasado, porque você vai concorrer com aquele que começou aos 14. Exatamente. Então tem mais essa. Eu sempre passo isso para as mães. Isso. Aos 20 anos, saiu da faculdade, agora vai procurar emprego. Ele já está atrasado. Porque tem um rapazinho lá que começou aos 14, que tem 6 anos de experiência no mercado de trabalho. Seja onde for, não importa onde, ele tem experiência. Então, esses pais que estão um pouquinho perdidos, por onde que eu começo? Eu vou começar pelo inglês. Ele tem que começar. Tá. É o primeiro passo, né? Ele tem que começar. Sim. Pega o filho, tá às vezes ocioso, muito tempo no videogame, que não é de todo mal, não é isso. Mas se você tá deixando de ter uma vida produtiva por causa do videogame, ele deixou de ser uma distração, ele passou a ser um problema. Sim. Então, pega esse tempinho, não importa a idade, e vamos qualificar, vamos ensinar alguma coisa, vamos aprender alguma coisa. Sim. Hoje tem uma oferta grande, tem o caso da Eli, que vai até, oferecer bolsa, que legal. Então, vamos em busca, vamos procurar e vamos começar. Porque você tem que pôr o primeiro pezinho para depois trazer o outro, gente. Não existe pular com os 2 pés. Você vai entrar num barco, você pula com os 2 pés? Você põe um pezinho, você põe o outro. Depois você vai. Essa é a realidade da vida. Exatamente. Então, assim, a qualificação é o primeiro passo que nós damos em direção ao futuro. Ninguém vai ter 14 anos a vida inteira, 16, 17, 20. E como o tempo passa, hein? Meu Deus. Então, É você não vai demais. ter. Você tem que começar a trabalhar a tua vida hoje para você ter uma alegria, uma felicidade, um retorno, um sossego. Não viver no desassossego, não viver no... Será que hoje eu tenho que vender o almoço para comprar a janta? Porque o mercado de trabalho, ele é cruel. Ele é cruel. Se você não se prepara, você vai ficar de fora. Não é igual a professora que passa a mão na cabeça, muitas vezes, ou o pai, a mãe, a avó que passa a mão na cabeça. Mercado de trabalho não tem isso. Não tem jeito. Ele é outra coisa, é vida adulta. E os cursos que você oferece, eles abrangem isso exatamente que a Cláudia está falando. Sim, abrange toda essa parte de qualificação. É direcionado para isso. Exatamente. E a partir de 10 anos, viu? Às vezes a mãe também... excelente. Não tem que esperar só os 14 anos, né? Não. Por exemplo, vai para a escola de manhã, faz o que à tarde? 1, 2 vezes na semana. Procura uma ocupação, né? Falar um idioma. Quanto mais cedo, melhor. O inglês, por exemplo, né? Eles estão com a mente aberta, com a mente fresca, não está ainda pensando em outra coisa mais para frente. Não tem né? outro tipo de preocupação, Exatamente. né? Então, os aluninhos de 10 anos lá, eles, nossa, é muito E um rápido. adendo rápido, né? com respeito ao inglês. Além de ser um idioma universal, né? Ele é entendido no mundo todo. Exatamente. Tudo que você vai usar de tecnologia hoje tem o inglês. Tem o inglês. Tudo. Então, tudo bem. Esse jovem de 10 anos, provavelmente ele já tem uma desenvoltura.
Tem. Já tem. Eles já chegam lá com a mente bem aberta. Super. Isso. Ele tem uma desenvoltura. Ela já é o suficiente? Não. Mas se já tem, vamos pegar esse pezinho então, pai, mãe, avó, alguém aí que seja responsável, pegue esse pezinho e já coloca, porque ele vai fazer uma coisa que ele já está fazendo. Hoje a juventude tem uma coisa também. Quando ela se interessa, ela se aplica mais. E o que ela não tem interesse, aí ela tem TDAH, aí ela tem... Sim, tem isso também. Verdade, eu vejo isso. Você sente isso? Sim, porque quando a mãe chega com um aluninho lá de 12 anos, tem diferença do quando ela chega com um de 15 e 16. É diferente o comportamento? Sim, porque o de 12 anos, a mãe pega ainda pela mão. Vamos lá, vamos, né? No horário que você não estiver na escola, você vai fazer. E a mãe meio que... né? Direciona. Tá. O de 15 e 16, ele já tem querer. Então, ele já vai, se ele quiser. Algumas famílias agem assim, infelizmente. E quando ele chega, a postura dele é essa também? Tem uns que chegam super como... animados, né? Porque já é uma coisa que eles queriam mesmo. Tá. Achavam que não tinha oportunidade, né? Por N motivos, né? Que a gente já citou aqui. Mas eles chegam uns que, olha assim, fascinados. Nossa, quando vê a sala, né? De computadores, eles ficam encantados. É um novo universo que se abre. Exatamente. Né? Abre um leque, né? De conhecimento, de oportunidades. Eu sou muito fã de tudo isso que transforma. Eu também. Aí quando eu falo que eu sou apaixonada pelo Rotary, eu sou. Porque são os projetos transformadores. E são transformadores de vida. Isso daí é sensacional. Não há dinheiro no mundo que pague a hora que você vê isso. Eu queria fazer um adendo. Posso? Claro. Sobre a idade. Estamos aqui no... Sobre a idade. Sobre a idade. A idade dos jovens. A nossa já. A nossa já escancarado. Quando eu contei para elas que eu vou fazer este ano, que eu tô fazendo este ano 50 anos de formada em Direito. Eu fiquei passada. O que a gente deu de risada, eu vou fazer. É feio mentir, você sabia? Não, né? mas... Não, feio mentir. É verdade. Ó, meu nome tá lá na relação dos alunos. Fala, Cláudia. A idade, ela é um componente muito importante desse entendimento, dessa vontade e de como o jovem se desenvolve. Então, hoje, por exemplo, eu recebo muito jovem de 13, 14 anos louco para trabalhar, 16 e 17 querendo escolher, e 19, 20, nenhuma empresa é boa. É muito grave isso. Pai, mãe, vó. Muito grave isso. Se chega nos 20 anos, só estudou, só fez faculdade, não teve obrigação, ele absorveu aquilo como a verdade da vida dele. Vai ser muito difícil ele se adaptar em qualquer lugar. A empresa sempre vai ter defeito, nenhuma empresa é boa porque pra aí ele. A empresa vem com exigências, vem com tudo aquilo que a vida familiar exatamente, não tem. Nenhuma empresa vai ser boa pra ele. Ele sempre vai ter uma desculpa. Ele não gosta do chefe, ele não gosta do horário, ele não gosta do trabalho, ele não foi reconhecido no primeiro mês, sabe? Ele vem com algumas coisas assim, até mirabolantes. Eu tô lembrando de uma pessoa... Então, gente, idade... Eu tô lembrando de uma pessoa que eu conheço e que ajuda, que vive insistindo em procurar emprego pro neto. O discurso é exatamente esse. Eu até achei, falei assim, meu Deus, mas como o menino não se adapta a nada. A nada. Mas o que você tá exatamente o que você tá falando é o que a avó fala. Então, assim, procura que o menino antes. Fala, né? Procura antes. É mais ou menos assim, se você tiver uma árvorezinha crescendo e você começar a indicar para que ela vá tortinha, ela vai. Se você colocar para ir direitinho, depois que ela tá formada, porque 20 anos você formou já um monte de coisa. Embora seja ainda muito jovem, né, tem muita vida pela frente, algumas coisas já estão engessadas naquela vida. Naquele comportamento, né, naquele it da pessoa. Então, aí é mais difícil você contornar. Então, comecem, por favor, enquanto são jovens, porque depois é muito difícil e, na maioria das vezes, é quase impossível. Sim. Que fique essa dica, gente. Cedo. 12, 13, 14, 15, até 16, no máximo 17 anos. Porque aos 20 nós teremos problemas, sérios problemas. Aí nada vai ser bom. Nada vai ser bom. A desculpa é impressionante. Se não quis estudar, não tem qualificação, aí você coloca para fazer atendimento em algum lugar. Não vou dizer o lugar, mas é um lugar. Aí, por exemplo, a pessoa no atendimento, ela tem que abrir a geladeira. Ela vai dizer que a porta da geladeira é pesada. Que ela não quer mais. Não, é verdade, né? É verdade.
Você entendeu? Aí você fala assim, olha, então você trabalha aqui nessa mesa, mas todo dia de manhã, na hora que você chegar, passa um paninho com álcool. Aí ela vai reclamar que aquele álcool está fazendo mal para ela. Deu alergia. Deu alergia. Então, são coisas absurdas que nós ouvimos. Você não tem... Chega uma hora que você não tem nem o que rebater. Por que você vai falar para esse jovem de 20 anos, olha, não é assim que funciona? Não, ele não vai nem assimilar já está calcificado, isso, ele já está calcificado. Exatamente. É bom essa parte do jovem aprendiz, né? 14, 15, 16. Isso. Quando ele chegar nos 18 anos, ele já tem uma vivência, né? Já passou por aquela coisa de dificuldade de estudar, de ter que trabalhar. Então a mente dele já muda, já não vai chegar aí. Porque a impressão que dá é que o pai, a mãe, os avós, principalmente, né? Passa um pouco a mão na cabeça, né? Tipo pouco, assim, professores também. Professores também. Né? Então, não, ele ainda não tem essa necessidade. Se não tem a necessidade financeira naquele momento, pode esperar. Na cabeça deles, algumas pessoas dizem assim, posso esperar. Mas não é por dinheiro. Sim, mas não é só por Deixa dinheiro. 18, não né? é só por dinheiro. Exatamente. É porque ele não vai ter a questão da equipe, ele não vai ter a questão da socialização, ele não vai ter a questão da obrigação. A obrigação. Que você está falando. Só tem direitos, ele só aprendeu o que é direito. Só, exatamente. É mãe fazendo isso, é mãe cuidando daquilo, é a avó cuidando. Ou seja, ele não precisou, vamos dizer assim, se virar para nada. E a hora que ele não precisa se virar para nada, que tem quem faça, agora a hora que depende dele é complicado. Eu queria que você falasse, ali que daqui a pouco nós não falei que passa rapidíssimo aqui o tempo. Que absurdo. Eu não falei. Não falei, é uma delícia, o tempo voa. Então, ele fala do oferecimento que você fez para o Momunes. Os jovens negros que forem procurar, eu quero depois que você passe o telefone, que você passe o contato aqui, para que as pessoas saibam, aquelas que... Porque tem gente como eu digo, né? Não é em todo momento da vida que a gente pode fazer o que quer. Tem hora que você tá com dinheiro para você fazer, tem hora que você não tá, tem hora que você quer e não pode fazer. Mas assim, eu acho que é ter a confiança que é possível, ou ir procurar, ou ir buscar é fundamental. Depois que esgotou todos os recursos, não conseguiu, mas não se dá por vencido antes. Eu acho que isso daí é fundamental. E aproveitar essa oportunidade que a Eli lá qualifica, né? Qualifica Max. Então eu queria que você falasse sobre esse oferecimento que você fez para o Momunes. É extremo e que apaixonou tanto a Mazé. Sim. Primeiro eu gostaria de falar para os responsáveis por essa faixa de idade, né? Filho, um neto, um sobrinho, uma sobrinha, né? Que para ficar tranquilo, esquece essa coisa de que eu não consigo. Não existe essa possibilidade, porque a gente faz de acordo com o que a pessoa pode. Sim. Né? Então, tem planos de estudo. Exatamente. Tá, perfeito. E não tem que necessariamente dispor de algum valor assim que faz a matrícula, não. A gente programa tudo bonitinho, entendeu? Então não tem essa, tem um período de gratuidade que você falou, também, não é um curso completo, gratuito, porque também a escola não é uma instituição de caridade, mas oferece, dá o estímulo e vê as condições. Eu achei muito importante então, isso. Então, assim, nós temos cursos profissionalizantes de 2 a 3 anos, onde o aluno sai falando inglês fluente, tá, gente? E a parte de tecnologia avançada, então ele sai com o inglês, com a tecnologia, que é a informática, e mais uma profissão, que pode ser na área da informática também. Então, lá tem um leque lá que o aluno pode, durante o período que ele está estudando, ele verificar para qual que ele quer migrar, né? Aí essa vai ser a profissão dele, no futuro. Que eles sempre querem a parte de tecnologia, mais, né? Que eles têm facilidade. Sim. Né? Mas também, a gente também tem um programa lá de 3 meses de curso gratuito, né? Que vai frequentar, se a mãe realmente fala assim, olha, eu não tenho condições, agora eu não posso, por N motivo, vou estar desempregada, ou, né, cada um tem o seu motivo. A gente também tem um curso gratuito, que é de 2 a 3 meses, o aluno escolhe um módulo, por exemplo, de informática, do pacote Office, e pode fazer gratuitamente. Aí temos o dia certo, o horário, né, a pessoa encaixando na rotina do aluno. Tranquilo. Eu acho que o importante na vida e que a gente precisa, eu acho que Cláudia concorda comigo, Eli também, é a questão de você ter o olhar para isso. Exatamente. Você ter o olhar para a necessidade do outro. De repente você conhece uma pessoa com potencial incrível. Por que não investir nessa pessoa? Por que não dar chance para essa pessoa? É o que acontece no futebol, né? É o que acontece com os olheiros, que veem lá o menino que joga super bem e fala, pô, isso daí tem futuro. Então é a mesma coisa na educação. E aí fica um comentário aqui que eu acho que
os nossos empresários poderiam investir mais nisso. Poderiam ajudar nisso, patrocinar jovens, patrocinar cursos, para que esse mercado de trabalho possa absorver uma mão de obra qualificada. Sim. Né? Tô errada? Tá certíssimo. Ah. Tá certíssimo. O benefício é para eles também. Exatamente, né? Tá, Ter sim. jovens, né, entrando no mercado Isso. de trabalho mais qualificados. Hoje é um desespero. Às vezes as empresas levam meses para conseguir fechar uma vaga. E principalmente de tecnologia. Todas as áreas hoje. Se você anunciar qualquer área, eu não vou falar profissões para ninguém entender errado. Tá. Qualquer área que você imagine, qualquer uma. Se você abrir hoje essa vaga e o anúncio dessa vaga, vai levar bastante tempo para preencher. Quer dizer, vão aparecer pessoas interessadas, mas sem capacitação para isso. Sem capacitação, sem vontade. Tem casos aí, tem uma empresa que o pessoal vai, trabalha até o meio-dia, sai para almoçar e não volta mais. E não é trabalho difícil, não é complicado, ganha bem, mas aguenta até a hora do almoço. Eu já vi isso acontecer. Desmotivação? Olha, eu vou falar rapidinho, porque eu acho isso importante, eu vou falar bem rapidinho, que eu sei que nosso tempo já tá aí. Infelizmente. Infelizmente. Eu acho que existe uma diferença de expectativa. Então, assim, a empresa, ela tem uma expectativa de ter alguém comprometido, alguém que vai lá, vai vestir a camisa da empresa, vai batalhar junto. E o candidato, ele tem outra expectativa. Ele acha que ele vai chegar lá, que ele vai ser o líder e que ele vai ganhar muito bem logo de cara, às vezes sem a tal da qualificação. Então, não bate. Entendeu? Porque as expectativas não são as mesmas. Nós precisamos alinhar as expectativas. Os sonhos são diferentes. São diferentes. E a pessoa tem que ter em mente que é um diferencial. A qualificação é um diferencial. E ela tem que para o começar. mercado de trabalho. Para tudo ela tem que começar. Ela tem que começar a qualificação, ela tem que pôr o primeiro pezinho dela numa empresa, para depois ela trazer o outro pezinho para a mesma empresa, para ali ela galgar coisas melhores, ela ter um currículo melhor, com experiência. Tudo isso leva tempo. Sim. Não é do dia para noite. Né? Por isso que eu falo, é a perspectiva de cada um, a expectativa de cada um. Você tem que ter noção do que dá para você fazer. E a construção não começa aos 18 anos. Não. A construção começa muito antes. Então, eu acredito que esse nosso bate-papo aqui foi Nossa, eu amei. Porque quanto foi esclarecedor. Vou pedir para que você divulgue, coloque lá depois no nosso YouTube, Cláudia também. Vamos multiplicar, triplicar isso, porque é uma informação importante. Porque às vezes a gente não se dá conta. Na correria, no dia a dia, tanta coisa para se fazer que você não pensa. E você, quando olhou, os filhos já cresceram, o tempo já passou. E aí não adianta mais nada. Então não é encher o filho de atividade, é direcionar para a atividade certa. Não adianta quer colocar nisso, naquilo. Não, vamos ver o que ele gosta de fazer. Vamos direcionar pensando no futuro. Que eu acho que é o caminho, é a proposta sua, Eli, de fazer esse curso, de ter esse olhar. Eu fiquei encantada com isso, porque é extremamente importante alguém que estenda a mão, alguém que enxergue a importância dessa necessidade, o olhar e acolher. Sim. Bom, falar em acolhimento, né? Eu amo, né? Porque eu falar que eu não gosto é impossível com o Momunes, que é expert, tem uma expertise incrível com relação ao acolhimento. Então, e a gente vê a diferença. Então, quando eu falo de acolhimento, eu falo assim com alegria, eu falo com emoção, porque eu vejo todos os dias a diferença que tem. A gente trabalha com 0 a mais de 100 anos. E não estou falando para exagero, não. Tem uma senhora de 104 que faz atividade física lá. É uma delícia de ver. Então, literalmente falando, de 0 a mais de 100 anos. E a gente vê a diferença que as pessoas têm no acolhimento. Claro, tem várias atividades, mas a hora que você dá aquele abraço, faz toda a diferença. Então, muito obrigada, Eli. Sucesso. Fala, por favor, o nome da escola, o endereço. Tá. A Qualifica Magos, ela fica no centro de Sorocaba, na rua Cesário Mota, 275. É bem em frente à Escola Antônio Padilha. Isso, bem em frente à escola. Não tem erro. Papai e mamãe que vai de carro tem estacionamento na frente, não tem desculpa. Você vai de ônibus, também tem ponto de ônibus ali do lado. Ou seja, não tem por que não ir. Sim, é o horário de atendimento das 8 da manhã até as 19 horas.
Parabéns pelo trabalho, bem-vinda a Sorocaba, né? Chegou aqui ao Muito bom, fui muito bem acolhida aqui em Sorocaba. Que bom, que Adorando. bom. Como sorocabana eu fico muito feliz, né? Porque alguém já disse uma vez, nossa, o Sorocaba não acolhe bem. Aí eu fiquei tão triste com isso. Já ouvi isso Não, também. mas não ouviu? Não, que bom. Sucesso para você, que a escola progrida cada vez mais, tá bom? Amém, amém. E parabéns pro seu sócio também. Sim, tá Murilo. bom? Murilo, tá. Muito obrigada mais uma vez. E se a gente tiver oportunidade, vamos conversar outras vezes. Sim, tá bom? com certeza. Cláudia, obrigada. Ai, eu que agradeço. Foi uma alegria estar aqui com você, esclarecendo, né, sobre essa necessidade imperioso no mundo de hoje, né? Imperioso no mundo de Imperioso hoje. no mundo de hoje. E agradecer você também, né, que está aqui nos acompanhando, toda a equipe da Jovem Pan, que nos acolhe com muito carinho todas as quartas-feiras para a gravação do nosso podcast Mamones em Preto e Branco. Vou deixar um beijo, o meu abraço, até a semana que vem. Obrigada. Saiu? Sim, nós... Vamos ver se... Desligou?